Ó, voltamos com o de primeiro. Vou falar da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, 1-0, gol de quem? Vitor Roque. Vitor Roque fazendo a comemoração do Tigrinho ou da Lady Gaga, né? Pode ser também. Eu acho que Little Monsters. Eu acho que é do Tigrinho mesmo. É do Tigrinho, mas também é igual da Lady Gaga. Você viu da Lady Gaga? Não sei se ele é fã da Lady Gaga. Ele é fã da Lady Gaga. O Vitor Roque é? Não sei. Não sei É que a Lady Gaga também faz assim, porque é uma homenagem aos fãs, os Monsters. Antes da gente falar desse jogo, posso só falar um negócio? Você fala o que você quiser aqui, André. Que lixo é o gramado lá de Brasília. Que lixo. Acho que eu vou usar esse termo, lixo. Porque o Estevão tentou chutar uma bola, ele levantou terra. O gramado você vê visualmente ruim. A gente sempre fala assim, Brasília, de receber os jogos e tal. O povo de Brasília é espetacular. Assim, tem muito palmeirense, tem muito São Paulo, tem muito vascaíno, flamenguista. É legal a gente ver alguns jogos lá em Brasília, mas com esse gramado não dá. As autoridades e tal. E melhorou, hein? Mas em relação ao ano passado, melhorou. Tá pior, eu acho. Eu acho que ele tá igual. Cara, mas assim, é lamentável, um lixo. Esse é o termo, um lixo. Você não estava em Brasília ontem, né? Não. Mas o Abel nem reclamou tanto do gramado de Brasília. Ganhou, mas, né? Assim, não, tudo bem, mas ele ganhou em Fortaleza 2 vezes e reclamou do gramado do Castelão nas 2 vezes. Mas é porque o gramado do Castelão, ele teve aquela coisa da contusão dos jogadores, né? Por isso que ficou mais marcado. Teve os buracos. Mas, por isso que cara, essa conversa do gramado, ela precisa ser muito madura e não clubista. E ela precisa ser, sabe o que, PVC? Precisa ter uma conversa no sentido de padronizar, cara. Claro, é exatamente isso. Então, assim, é para tirar o gramado sintético? Estou de acordo que é para tirar o gramado sintético. Mas você precisa ter as 2 palavras-chave que eu já cansei de falar aqui: prazo e padrão. Você precisa, a CBF ou a Liga, ou quem quer que organize o campeonato, tem que contratar uma empresa que dê o mesmo padrão de campo para todos os campos, num país que não tem o mesmo padrão de clima. É simples fazer isso? Claro que não. Mas em Manchester chove muito mais do que em Southampton. E você consegue fazer. A Inglaterra é muito menor, ok? Mas nenhuma cidade da Europa, ou pouquíssimas cidades da Europa, tem tanta chuva quanto em Manchester. E alguém reclama do gramado de Manchester? Não. Então, pera um pouquinho. Eu sei que na carta de Pero Vaz de Caminha não está escrito isso, mas a gente diz a vida inteira que estava escrito que nesta terra em se plantando tudo dá. Menos grama em campos de futebol. Não é possível isso. E por isso que muita gente apela. Não vou usar esse termo apela, mas vai para o gramado sintético. Vai ter o 4º campo sintético que vai ser da LNMRV. Então, ontem eu estava vendo o João Vitor Xavier na CNN entrevistando o Menin no gramado. Cara, o gramado tá lindo. Sim. Artificial, tá bacana. Por que não, né? Não. Se você comparar com esse de Brasília, eu preferiria jogar em sintético. Mas esse é o argumento de quem tem o gramado sintético, né? É melhor ter o gramado sintético do que um natural ruim. Mas o ideal é um natural bom. Por que não pode ter todo o gramado igual a Itaquera? Todo mundo concorda que o melhor gramado do Brasil hoje é o gramado de Itaquera. Inclusive o Abel, né? O Abel, ele sempre elogia o gramado de Itaquera. O do Morumbi também, o Maurinho faz um trabalho extraordinário. Mas o Morumbi hoje tem um problema. Mas aí é o contrato da Live Nation dos shows. Ok, mas temos um problema. Porque a gente precisa resolver. Quando é que tem show em Manchester? Em junho. Sim. Quando não tem show em Manchester. Tem show em Amsterdã. E tem gramado bom. Amsterdã nem tem gramado bom. Mas se é para você ter show, você precisa ter um gramado bom. A questão é, se o gramado não tá bom, não joga. Se não tá bom, não joga. É simples assim. O do Mané Garrincha não estava bom, mas os 2 times jogaram. E o Palmeiras venceu o Vasco por 1-0. O que você achou desse jogo, PVC? E também do... Vamos falar do Vitor Roque já. O Palmeiras não jogou uma grande partida, o Vasco jogou uma partida competitiva e não suficientemente boa. Eu acho que o Palmeiras contra o Ceará jogou uma partida boa. Boa. Não foi uma partida repleta de chances de gol. É que um jogo bom não é só um jogo bom que você chuta a bola na trave, o goleiro faz defesa fabulosa, tipo Cruzeiro e Flamengo ontem, que foi um jogo emocionante. Isso aqui, na minha opinião,
é um erro que o Palmeiras está forçando o adversário a fazer. É óbvio que o Hugo Moura fez uma lambança. Óbvio. Nossa conversa de ontem com o Renato Maurício Prado, que conhece muito futebol. que isso fique bem esclarecido, né, PVC? Mais do que eu conheço o tênis. Você sabia que ele me deu trabalho até a notina? Eu fiquei sabendo. Mais do que eu conheço o tênis, mas esse é um erro forçado. E isso é só você ver como o Palmeiras está jogando, a gente vai mostrar na prancheta. Vamos. Que o Palmeiras está forçando o jogo na pressão do adversário. 15% dos gols do Palmeiras no ano foram assim. Não assim como o Lopes perdeu. Como o Vitor Roque marcou. Então, como a pressão do Richard Rios ali em cima do Hugo Moura na saída de bola, né? Realmente foi uma pressão bem... Não é só do Richard Rios. É do time, mas é o jogador que está ali individualmente em cima do Hugo Moura. Eu acho muito injusto falar que o Palmeiras só ganhou por causa de um erro do Vasco. Eu acho muito injusto. Acho que o Palmeiras criou chances. Aí é o lance do gol. Aí. Esse é o lance do gol do Tigrinho. Basta ver o lance que o Lopes perdeu. E eu vejo um Palmeiras... Não que é líder do campeonato hoje porque deu sorte, porque o Flamengo perdeu e porque ganhou num gol assim do Vasco. O Palmeiras tem sido extremamente eficiente. Não foi brilhante, ontem não teve uma grande atuação, mas foi uma atuação eficiente. O Giai defendeu bem quando teve que defender. Aliás, o Lopes tirou a perdeu bola o gol. ali em cima da linha, praticamente. Então, foi um gol quase. É que assim, só se vê lá na frente. O Lopes errou, teve pouca chance e tal, mas acho que a eficiência passa pelo Giai, que está jogando uma monstruosidade também. Pelas defesas que o Everton fez. Então, eu vejo o Palmeiras como um time extremamente eficiente e líder do campeonato com totais méritos. E Vitor Roque balançou as redes pela primeira vez com a camisa do Palmeiras. Depois de 13 jogos, foi a 13ª partida. Ele já tinha marcado 2 vezes, mas os gols tinham sido anulados. Também sofreu um pênalti, aquele pênalti polêmico que não existiu, mas enfim, ele acabou sendo decisivo na semifinal do Campeonato Paulista também. Ele até vinha jogando bem, mas faltava o gol, né? Claro, o atacante vive de gols, faltava. Deu aqui, até depois do jogo ele falou, né, do alívio que ele estava sentindo. Será que isso, né, tira o peso dele agora? Será que a partir de agora a porteira se abre, Hernan? Acho que sim, porque é engraçado, porque assim, havia uma preocupação do Palmeiras em relação ao Vitor Roque ficar muito ansioso e começar a errar. Sabe quando o jogador perde a confiança? Havia esse receio, mas o Palmeiras em todo momento dava o quê? Tranquilidade para o Vitor Roque. Não era algo do tipo, pode perder a vaga, o Lopes de repente fazendo gols. Não, o Vitor Roque foi contratado para ser o centroavante titular do Palmeiras, fazedor de gols. Muita gente acredita que agora ele vai tirar a zica. Inclusive, quem trabalha com ele, não é que estava preocupado, mas chegou até a falar assim, como é que o Palmeiras está vendo isso? Então, assim, teve uma conversa do staff do Vitor Roque com o Palmeiras sobre essa sequência sem gols. E o Palmeiras respondeu, fiquem tranquilos, aqui ele vai jogar e quando ele fizer o primeiro gol, acabou, tira a zica, ganha confiança. Então o Palmeiras sempre deu confiança ao Vitor Roque, porque sabia que logo menos ia sair esse gol. Isso é interessante, ou seja, o próprio staff do atleta conversou com o Palmeiras para deixar isso tudo alinhado nessa questão das expectativas. Sim. E essa tranquilidade para que o jogador possa trabalhar e desenvolver o trabalho dele. Mas isso não, eu tenho um ponto de vista que é um pouco desse perigo que está se criando, como se fossem empresas prestando serviço para empresas. E não é. O Vitor Roque não é uma empresa que presta serviço para outra empresa, que tem um representante da empresa, que é o André Cury, empresário dele, que vai falar com o Anderson Barros, que é o representante do Palmeiras. São situações diferentes. O caso do Vitor Roque é muito parecido com o do Rony. A gente o tempo inteiro falou aqui. O Rony foi fazer o gol no 22º jogo dele. Ninguém precisa ligar. O pai do Rony não precisava ligar para o Anderson Barros e falar assim, escuta, tá tudo bem aí? Como é que tá? Cuidando do meu filhinho? Não, cara, se quem começar a jogar bola por o Alan, vai jogar o Alan. O Vitor Roque é jogador do Palmeiras, tem um contrato com o Palmeiras. O Palmeiras está preocupado com o Vitor Roque porque é um padrão, é um jogador que tem contrato e que tem um valor e que eu detesto essa história de ativo. Não é ativo, ele é uma pessoa. Ele é um ser humano que é funcionário do clube. Então ele foi contratado com a expectativa de que faça gols. Beleza, estamos cuidando da situação. Beleza.
Assim como o do Lopes. O Lopes perdeu o gol ontem, o Lopes foi o jogador mais caro da história do Palmeiras. 3 anos atrás. Agora o jogador mais caro da história do Palmeiras é o Vitor Roque. E o jogador que era o mais caro da história do Palmeiras 3 anos atrás, agora não faz gol. E o Palmeiras está tão preocupado com o Lopes não fazer gol. Aliás, o Lopes faz gol. O Lopes é artilheiro do Palmeiras nesse ano. E foi artilheiro do Palmeiras no ano passado. É artilheiro do gol nesse ano junto com o Estevão. Ele é um jogador que o Palmeiras tem que cuidar porque tem que fazer com que ele esteja feliz, trabalhando bem para funcionar para o time. E vai funcionar. Ele estava jogando bem. Agora fez o gol. Concordo com o Hernan totalmente. A lógica é que aconteça com o Vitor Roque, a partir do 13º jogo, em que ele fez seu primeiro gol, a mesma coisa que aconteceu com o Rony, a partir do 22º jogo, em que ele fez seu primeiro gol. O Rony é o maior goleador da história do Palmeiras na Libertadores. Sim. E o Vitor Roque pode ser um jogador que faça história no clube. A partir de agora. Fez o primeiro gol, desencantou. Mas o cuidado que tem que ter com o Vitor Roque, o Palmeiras tem que ter, independentemente do staff dele. Assim como qualquer outro jogador. Sim, com todos os jogadores, sim. E o Rony, lembrando, né, demorou 22 jogos para marcar um gol com a camisa do Palmeiras. Então, às vezes, é preciso ter tempo e paciência mesmo. Agora a gente vai ver a prancheta do PVC, que vai mostrar como foi o gol marcado pelo Palmeiras. Um gol de marcação-pressão, que gerou até uma certa polêmica por conta do erro do Hugo Moura, mas que teve muito mérito do Verdão também, do Estevão, que está ligado, do Richard Rios. E do Vitor Roque, que estava fácil, mas porque ele estava bem posicionado também. Não foi não, PVC? Vamos contar essa história. Parar em dois, porque o Palmeiras está fazendo... O Palmeiras no ano passado, a gente mostrou algumas vezes, no ano passado, na prancheta manual, como é que o Palmeiras estava marcando individual. Principalmente no tiro de meta. Então, eu separei em 2 campos, porque tem muita gente aqui, como você está vendo, né? Então, você vê, o Hugo Moura faz a saída, o Vitor Roque sobe, o Richard Rios sobe, o Hugo Moura faz o passe. O Estevão está antecipando, se antecipa o Luiz Gustavo. Do lado esquerdo, o João Vitor está com o Paulinho. O Alan vem dar o bote no Tietê. O Matheus Carvalho tem o Emiliano Martínez por perto. O Richard Rios subiu, ele está aqui atrás na frente, mas ele está aqui em cima para marcar a subida do Hugo Moura. Porque a marcação do Palmeiras é individual. Não é o jogo inteiro, não é todo o tempo, mas em muitos momentos é individual e em alguns momentos sem sobra. O Abel está até evitando fazer sem sobra nesse momento, porque o time já passou por um desgaste físico muito grande, então o Gustavo Gomes tem feito a sobra. Mas muitas vezes é sem sobra. No campo seguinte, você vai ver se passa a marcação da primeira linha, se o Estevão não dá o bote e não rouba a bola para o Vitor Roque marcar. Na tela seguinte, a gente vai ver que vai chegar lá atrás individualizado também. O Nuno vai ficar com o Bruno Fux, o Paulo Henrique com o Piquerez, o Jair vai pegar o Garré, o Richard Rios vai pegar, o Alan vai pegar o Matheus Carvalho, o Emiliano Martínez e o Richard Rios vão pegar o Hugo Moura e o Tietê, e assim individualiza. E não sobra, muitas vezes não sobra ninguém. 15% dos gols do Palmeiras, 6 dos 40 gols foram marcados assim, com bola recuperada na frente. Isso é um mérito. É óbvio que tem o erro do Hugo Moura. Está claro que tem o erro do Hugo Moura. Vacilo gigantesco. Mas, se eu tentei comparar ontem com vôlei, com tênis, que tem o erro não forçado e tem o erro forçado. O Palmeiras está forçando o erro do adversário. O erro é do adversário. Mas o que está forçando o erro é a maneira como você dá o bote, como você abafa. E esse é um ponto importante do Palmeiras. 15% dos gols marcados de pressão e alguns dos gols de bola parada, como contra o Ceará, a falta que gera o gol de bola parada, que são 30%, dos gols de bola, são gols de bola parada, uma parte deles nasce também da pressão. É o que a gente estava analisando ontem no Fim de Papo, né, PVC? Que a pressão, ela é um mérito do Palmeiras, uma coisa não anula a outra. Sim. A defesa do Vasco, o Hugo Moura, de fato, falhou, mas o Palmeiras também teve méritos em saber fazer essa pressão e aproveitar essa oportunidade.